Dica previdenciária de hoje, auxílio reclusão. O auxílio reclusão é benefício previdenciário pago aos dependentes do segurado. E aí a Constituição Federal traz o quê? Segurado de baixa renda, não é isso? Então, olha só, o benefício é pago ao dependente. Contudo, a gente tem o quê? Uma discussão se a renda é do segurado ou se a renda é do dependente. Então, fica naquela situação, tem que ser o dependente de baixa renda ou o segurado de baixa renda, né? Então, o que a gente tem aí, previsto aí pela Constituição Federal, no artigo 13, a redação está meio embolada, então fica meio difícil entender. Mas o STF já discutiu essa questão e entendeu que a renda deve ser do segurado. Então, o segurado tem que ser de baixa renda. Então, ele vai ser pago apenas para os segurados de baixa renda. Assim, é estabelecido um critério, e esse critério veio por meio do Regulamento da Previdência Social, que é o Decreto 3.048, de 99, lá no artigo 116. Então, ano a ano, é estabelecida uma portaria que vai atualizar qual é o critério de renda que se enquadra o segurado para se classificar, então, como baixa renda. Na verdade, o que vamos olhar, o que o INSS vai olhar sempre é o quê? O último salário de contribuição. Então, a portaria atual é a portaria número 1, portaria interministerial, que estabelece o quê? Que o segurado que tem a renda até R$ 1.212,64, então renda inferior ou igual a R$ 1.212,64, faz jus o quê? Seus dependentes ao benefício de auxílio reclusão. Contudo, o que vocês têm que observar? O STJ, e aqui em São Paulo, as turmas recursais, elas têm flexibilizado esse critério. Então, olha só, a gente tem um julgado, um RESP, recurso especial, o 1479564, ele aqui de São Paulo, então 1479564 de São Paulo, flexibilizando esse valor do último salário de contribuição. Quer saber mais sobre isso? Vai lá no meu site, glauciacordeiro.com.br, e eu tenho uma matéria sobre essa questão aí com o julgado aqui de turma recursal aqui de São Paulo e também falando aqui desse RESP, que flexibiliza, então, a renda, né, o último salário de contribuição para fins de concessão aí do benefício de auxílio reclusão aos dependentes. Essa foi minha dica de hoje e eu espero você com muito mais dicas previdenciárias. Tchau, tchau e até a próxima. Olá, pessoal, aula de nivelamento de hoje. Nós vamos ver auxílio reclusão. E qual é a previsão legal desse benefício? Então, ele é um benefício que vai ser pago aos dependentes do segurado. E assim a gente vai ver que segurado de baixa renda, tem a discussão se é segurado ou se é o dependente de baixa renda. Ele vai ser pago, então, aos dependentes do segurado que estiver o quê? Recluso ou detido, em regime fechado ou semiaberto. Esse benefício tem previsão constitucional. Então, a gente tem lá no artigo 201, no inciso 4 da Constituição. Também, a Lei de Benefícios vem regulamentando, a partir do seu artigo 80, todas as regras que valem para a pensão por morte se espelham aqui para o auxílio reclusão. O artigo 80 vai dizer justamente essa situação. Então, há um espelhamento das regras de pensão por morte para o auxílio reclusão por força do artigo 80 da Lei de Benefícios. A partir do artigo 116 e seguintes do Decreto 3.048 de 99, e na IN a gente encontra a partir do artigo 381. Tá? Então, essa é a previsão legal sobre o benefício de auxílio reclusão. Então, são eles que a gente vai estudar aqui na sua grande maioria. E aí fica para vocês também, deem uma lida para aprofundar essa questão. Tá? Então, ele é um benefício pago aos dependentes do segurado, e aí a gente vai ter a previsão da Constituição, que é um benefício pago aos segurados de baixa renda. Nós vamos ver já a questão na Constituição Federal. E ele
é o quê? Um meio de subsistência. Então, o segurado foi recluso. Na falta desse segurado que mantinha os seus filhos, seus companheiros, e aí a gente vai ver quem são os dependentes. Tem os dependentes de primeira, segunda e terceira classe, nós vamos ver, né, aqui no meu exemplo, esposa, filhos. Então, esse valor vai substituir a falta daquele mantenedor. Então, o mantenedor ele é preso, recluso. Em contraprestação, sendo segurado da Previdência Social, ele vai garantir o quê? Um benefício aos seus dependentes. Então, para receber esse benefício, tem que ser segurado da Previdência Social. Pode ser que o segurado não estivesse vertendo contribuições, estivesse desempregado? Sim. Se ele estiver no período de manutenção da qualidade de segurado, os dependentes também vão fazer jus. A questão aqui que vai pegar para observar se há direito ou não é a questão do baixa renda. E, assim, também o preenchimento dos requisitos legais que a lei estabelece. Tá? Então, vejam só. Aqui, a gente vai ter uma grande discussão. A Constituição vai trazer que o benefício é pago aos segurados de baixa renda. Sendo assim, o benefício, ele não é pago ao segurado, ele é pago ao dependente. Na falta do segurado, os dependentes ficam o quê? À míngua, ficam vulneráveis, sem ter aquela remuneração que aquele segurado vertia, mantinha o quê? A manutenção da vida, né? Por meio do quê? Dos alimentos. Se eu não tenho esse segurado e ele está recluso, quer dizer que a falta daquele mantenedor ou da renda que aquele mantenedor tinha vai faltar aos dependentes. Então, a discussão é justamente na questão da renda, porque a renda vai faltar para o dependente. Agora, o que a gente pode observar? O Supremo Tribunal Federal já falou acerca da renda. E quando ele fala da renda, ele estabelece o quê? Que a renda a ser observada é do segurado recluso. Tanto é que o INSS tem uma aplicação no seu decreto 3.048 de 99, lá no seu artigo 116, estabelecendo que, para fins da composição de renda, né, da verificação da renda, ele vai olhar para quê? Para o último salário de contribuição. E aí a gente tem uma discussão. Será que o último salário de contribuição apenas, de forma isolada, reflete se o segurado é ou não baixa renda? Porque eu posso ser um segurado que tive salário de contribuição alto e o meu último salário de contribuição ser o quê? Dentro dos limites da portaria. E eu for considerada baixa renda. E pode ser que uma pessoa que tenha renda realmente baixa, seu último salário de contribuição ultrapasse o limite legal estabelecido e ele seja considerado o quê? Excluído da regra porque não é baixa renda. Então, a gente tem todas essas discussões aqui. É óbvio que na aula de nivelamento a gente vai ver mais o conceito. E depois vocês aprofundem, né, numa pós-graduação, aprofundar o estudo para entender melhor essa situação. Mas é importante a gente observar essas questões porque justamente é o que vai pegar no dia a dia. É isso que nós vamos ter que demonstrar para o julgador, que a renda, na verdade, ela visa o quê? A proteção do dependente. Então, eu preciso olhar para quem? Para o dependente. Né? E aí eu já falei para vocês, tem julgado do STF falando que a renda a ser observada é a do segurado e não a do dependente. Então, olha lá, artigo 201 da Constituição. O que ela estabelece lá no inciso 4 do artigo 201? É devido, então, salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Então, olha só, ele vai estabelecer, então, o quê? Pela leitura, que, na verdade, quem tem que ser baixa renda é o segurado. E aí a gente levanta até aquela discussão. Se é benefício previdenciário e eu estou arcando com custeio, porque o nosso sistema é contributivo, retributivo,
será que os benefícios eles deveriam ser pagos apenas para os baixa-rendas, né? Para o segurado de baixa renda? Ou será que ele deveria ser pago para todo segurado? Porque, na verdade, aqui, esse benefício ele não tem cunho assistencial. Ele tem cunho o quê? E caráter contributivo retributivo. Se eu contribuir, ocorrendo o sinistro, o fato gerador, que nesse caso é a prisão, né? Seja por meio aí da reclusão ou detenção do segurado no regime fechado ou semiaberto, que vai gerar o quê? O direito dos dependentes a alçarem o benefício. Então, a primeira discussão aqui é com relação à renda. A renda, ela vai ser estabelecida, então, por meio do último salário de contribuição. Anualmente, o INSS edita, né, publica, então, uma portaria, e essa portaria vai estabelecer qual é o limite. Então, nós já vamos ver essa portaria. Em razão da questão da renda e de já se estabelecer, então, que a gente vai olhar para a renda do segurado, e aí a gente tem uma grande discussão. Porque o último salário de contribuição é renda do segurado também? Eu posso considerar como renda? Né? Então, tem essa discussão. E mais, se aquele último salário de contribuição for superior ao limite estabelecido na portaria, o dependente não faz jus ao benefício? Né? Então, essa é uma discussão grande. Nós temos, inclusive, o quê? Um julgado do STJ, que é o RESP 1479564, de São Paulo, estabelecendo o quê? A flexibilização do critério da renda. Então, aquele último salário de contribuição que ultrapasse o limite legal, ele pode ser flexibilizado para fins de conceder o benefício aos dependentes. E mais, eu entendo que o último salário de contribuição não reflete a renda do segurado. Não transmite o quê? Se o segurado é ou não baixa renda. Porque para ser baixa renda é uma condição. Não é um único mês isoladamente que vai caracterizar ou não aquele segurado como baixa renda. Por quê? Eu posso, no último salário de contribuição, ter um valor inferior, sendo que todos os demais anteriores são superiores. Se eu olhar só por o último, o que eu estou fazendo? Um critério, né, de exclusão. E se todos os salários do segurado, mês a mês, são de baixa renda, estão abaixo da portaria, mas o último, por um acaso, contemplou as verbas rescisórias ou alguma outra verba e ultrapassou o limite da portaria, quer dizer, ele é desprezado e desconsiderado de baixa renda? Então, entendo que o critério para se avaliar se o segurado é ou não ou baixa renda pode ser investigado e feito de outra maneira. Não somente pelo último salário de contribuição. Porque se assim o fosse, né, se assim o é, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo, né, com base em apenas um único salário de contribuição, que não traz o quê? A realidade para fins de obtenção daquele benefício dos dependentes. Então, vejam, é tudo isso que a gente vai ter que discutir. Tá? Então, fica a diquinha aí para vocês. Quem são os dependentes, então, do segurado? Nós temos 3 classes, então nós temos dependentes de primeira classe, que são os dependentes preferenciais. Ou seja, os dependentes de primeira classe, eles têm a dependência econômica presumida. Eu não preciso demonstrar que há dependência econômica, ela já é automática. Eu vou ter que demonstrar o quê? O critério familiar. Então, quem são os dependentes de primeira classe? O cônjuge, o companheiro e a companheira. Aqui também entendido que a união homoafetiva também. Nós vamos ter também o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos. Ou o filho inválido, e neste caso, não importa se ele tem mais de 21 anos ou não. Nós temos também aqui o irmão inválido, ou aquele que tenha deficiência intelectual, mental, que o torne absolutamente ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, esses são os dependentes. A gente não vai discutir aqui os critérios
que vão além, mas vocês precisam saber qual é o rol que está descrito lá no artigo 16 da Lei de Benefícios. Aqui a gente poderia englobar outras situações também, tá? Nós temos também, na segunda classe, os pais. E aqui o que a gente sempre tem que lembrar? Uma classe, a classe superior, exclui para sempre as classes inferiores. Então, a segunda classe e a terceira classe só vão acessar o benefício quando a gente não tiver nenhum dependente da classe anterior. Então, a segunda classe, que são os pais, o pai e a mãe, aqui compreendendo pai e madrasta também, nós vamos ter o quê? Somente o benefício concedido se não tiver dependentes de primeira classe. A segunda classe e a terceira classe tem que demonstrar o quê? Dependência econômica. Enquanto que na primeira é presumida, na segunda e na terceira eu preciso demonstrar para fazer jus ao benefício. Se não demonstrou, não tem direito. A terceira classe só vai existir quando não tiver ninguém da primeira e da segunda. Nós temos quem? O irmão não emancipado, menor de 21 anos, ou o irmão inválido de qualquer idade, assim também declarado judicialmente. Tá? Então, essas são as situações dos dependentes, que estão lá no rol do artigo 16 da Lei de Benefícios. Tá? Aqui teria uma discussão grande também a respeito do ex-companheiro, né? Quem tem pensão alimentícia, mas isso fica para depois. Vamos só ver o conceito mesmo, quem são. Então, nós vimos aqui que a Constituição Federal vai trazer, né, a concessão do benefício para o segurado de baixa renda, muito embora o benefício seja do dependente, a renda, então, a ser analisada é do segurado. Aqui eu trouxe para vocês também o artigo 482 da CLT, que estabelece que o empregador pode, então, demitir com justa causa o segurado que for condenado por sentença transitada em julgado por condenação criminal. Tá? Então, só vai poder haver a demissão com justa causa nessa situação. Tá? Desde que haja, então, condenação criminal transitada em julgado. Então, vejam só. Se a gente vai analisar a situação sobre o prisma do segurado, esse segurado, ele tem que estar o quê? Detido ou recluso. Também tem que estar o quê? Em regime fechado ou semi-aberto. Se ele tiver em livramento condicional, ele não vai fazer, os dependentes não vão poder ter o benefício. Então, a concessão do benefício está intimamente ligada ao quê? A detenção ou reclusão do segurado. Assim que ele for solto, o benefício deixa de existir. Também, se houver fuga, se o segurado está preso e os dependentes estão recebendo o benefício e ele foge da prisão, o benefício é suspenso. Sendo suspenso, ele só retorna a ter os seus efeitos a partir do momento que o segurado for recapturado. E isso se nesse lapso de tempo da sua fuga, ele não perdeu a qualidade de segurado. Porque se ele perdeu a qualidade de segurado, não concede o benefício aos dependentes. Então, é importante a gente verificar essa situação. Se ele precisa estar detido ou recluso, e o regime é aberto, né, pode ser semiaberto ou fechado, aqui a gente tem o quê? A execução da pena, seja em colônia agrícola, industrial ou similar. Então, esse tipo de prisão que ele vai poder fazer jus ao benefício, né? A ausência de rendimentos pelo segurado. Então, ele não vai poder ter o quê? Rendimento, né, decorrente de remuneração ou de auxílio-doença. Então, se ele estiver recebendo benefício previdenciário, não tem direito, né, os dependentes ao benefício de auxílio-reclusão. Então, é condição que ele não tenha esse benefício. Se ele tiver esse benefício
Ou se ele não tem, por exemplo, vamos melhorar isso aqui. Se ele não tem o benefício e está concedido o benefício para os dependentes de auxílio-reclusão, e ele venha, durante a prisão, ficar doente, incapaz, ele pode fazer jus a um benefício de auxílio-doença. Para ele poder acessar esse benefício, os dependentes têm que fazer a opção pelo auxílio-doença, porque se os dependentes quiserem continuar recebendo o auxílio-reclusão, vão receber o auxílio-reclusão, né? É capaz de que opte pela renda mais favorável, mas o dependente, então, é quem vai determinar se vai receber o auxílio-reclusão ou a pensão por morte. Tem que ser com a concordância, então, do dependente. Nós temos também que verificar o quê? O último salário de contribuição, se ele está ok, de acordo com a portaria. Evidente que nós vimos que há flexibilização, né, da renda do último salário de contribuição. E agora nós temos o quê? Os critérios também para o cônjuge ou companheiro. Então, o cônjuge, né, ou o companheiro, para acessar o benefício, ele vai ter que demonstrar aqueles mesmos requisitos da pensão por morte. Ele vai ter que provar o quê? Tempo mínimo de 2 anos de casamento ou união estável. E ele vai ter que provar também o quê? Que o segurado verteu 18 contribuições. Aqui a gente entende as 18 contribuições como, em qualquer momento, o segurado verteu ao menos 18 contribuições. Aqui, para esse benefício, não há exigência de carência. Não se exige carência. Então, isso aqui não é carência. Tem que provar que ele verteu 18 contribuições em qualquer momento da vida contributiva. E não entendo, então, como carência, tá? Por força do artigo 26, do inciso 1 da Lei de Benefícios, não é carência, tá? O que mais? Se o filho ou pessoa ele equiparada, por exemplo, o irmão menor de 21 anos, ou até mesmo o irmão ou filho inválido de qualquer idade, eles vão ter que demonstrar o quê? A questão do critério familiar. Para eles não vai ter o quê? Esse critério de demonstrar as 18 contribuições. Ele só vai ter que demonstrar que é filho, né? O inválido que tem a invalidez para poder alçar o benefício. Se a gente estiver falando do cônjuge divorciado, separado judicialmente ou separado de fato, qual vai ser a comprovação? Que tinha um benefício de pensão, né? Tinha um benefício aí alimentar, ou seja, uma pensão alimentícia, ou que tinha o quê? Dependência econômica. Então, vai ter que demonstrar que o segurado ajudava na manutenção da vida. Tá? Então, para o segurado, no caso, para o dependente cônjuge ou companheiro, não precisa demonstrar dependência econômica. Agora, se é ex, né, divorciou, separou, ou estava separado de fato, que é no caso da união estável, né, separou, mas não tinha nenhum contrato de união estável, nem nada, vai ter que demonstrar o quê? A dependência econômica, que tinha, né, a união ou divórcio, e que esta, embora superada, tinha alimentos e tinha dependência econômica. Tá? Então, é essencial que seja demonstrados esses critérios para poder fazer jus ao benefício. E aqui o que é interessante também vocês saberem. O menor que é segurado da Previdência Social, ou seja, ele tinha que estar trabalhando no período de graça, e for recolhido, né, a algum estabelecimento educacional, ele também vai poder deixar o benefício para os seus dependentes. Então, olha só, toda vez ele seja, então, né, tenha menos de 18 anos e seja segurado da Previdência Social, ele vai poder deixar, tá, o benefício para os seus dependentes. Então, se ele estiver em custódia do juizado especial, né,
do Juizado da Infância e Juventude, ou se ele tiver, então, em qualquer estabelecimento educacional, também vai deixar para os seus dependentes, desde que preenchidos os demais requisitos. Tá? Qual é o documento para comprovação do cárcere? Porque eu vou ter que demonstrar o quê? Que a pessoa está retida ou reclusa. E aqui, gente, é importante vocês também anotarem que aqui a gente acrescentou, né? Detido ou recluso, em regime fechado ou semiaberto. Nós vimos também que o menor de 18 anos também recolhido, né, pela Vara da Infância e Juventude em algum estabelecimento também faz jus. E aquelas pessoas que tiveram decretada a prisão provisória? Né, que é a prisão temporária e a prisão preventiva. Mesmo que ela seja provisória, também podem os dependentes fazer jus ao benefício. Então, todos esses critérios aqui a gente vai ter que analisar. Tá? Como é que a gente faz a prova, então, dessas situações? Por meio da certidão carcerária. Isso vai ser adquirido onde? No presídio. Então, os próprios dependentes vão solicitar e ela tem que ser atualizada de 3 em 3 meses, tem que demonstrar que o segurado continua preso por meio da apresentação dessa certidão. No caso aqui, a identificação do instituidor do benefício, então, o segurado, não vai precisar o quê? Da identificação dele quando for requerer o benefício, se a própria certidão for capaz de identificá-lo. Então, toda vez que a certidão é capaz de identificá-lo, não é necessário que a apresentação dos documentos do segurado recluso. Então, só vai ser exigida a comprovação por meio dos documentos pessoais de identificação quando a certidão não trouxer todos os elementos possíveis que possa identificar o segurado. Tá? É muito comum, né, o INSS negar com base nesse fundamento. Não é possível. Para o menor que tá preso, né, preso não, né, recolhido, porque ele não é preso, ele é recolhido em alguma instituição, a prova vai ser por meio do quê? Da decisão judicial da Vara da Infância e Juventude, né, do recolhimento ao estabelecimento. Então, aqui, vejam, o artigo 116 vai trazer o quê? Que os dependentes, né, vão fazer jus ao benefício, mesmo quando não houver salário de contribuição. Então, mesmo quando não tenha salário de contribuição, também é devido o benefício. E aí a gente cai naquela regra, né? Se o segurado está desempregado e não está vertendo contribuições, automaticamente ele deveria ser considerado o quê? Baixa renda, porque ele não tem uma renda. Mas o que o INSS faz? Olha para o último salário de contribuição. E aqui é importante a gente observar, porque a portaria, né, que anualmente é atualizada, e a atual é a número 1 do Ministério do Trabalho e Previdência Social e do Ministério da Fazenda, vai estabelecer o quê? Que se o último salário de contribuição for até R$ 1.212,64, os dependentes, então, têm concedido o benefício, o segurado é considerado baixa renda. Acima disso, benefício é negado. Tá? E aí a gente tem, então, a tese aí da flexibilização do critério econômico aqui para fins de caracterização da baixa renda. Outra situação, se o segurado ele não pode ter remuneração quando ele está recluso, para que o dependente faça jus ao benefício, e também não pode estar recebendo benefício de auxílio-doença, aqui a gente tem uma situação bem interessante. Então, a Lei 10.666, de 2003, previu o quê? Que se o segurado estiver trabalhando em razão da prisão, né, em pena de regime fechado ou semiaberto, e ele tiver uma atividade remunerada durante o cumprimento da pena,
ele vai poder o quê? Contribuir como individual ou como facultativo. E essa situação não vai prejudicar os dependentes na percepção do benefício. Então, embora ele não possa ter uma atividade remunerada, se ele estiver exercendo atividade remunerada em razão do cumprimento de pena, não teria problema, não é cessado o benefício. Então, aqui é interessante, né, saber, porque às vezes o segurado está lá preso, recluso, e ele não quer trabalhar, porque ele acha que se ele trabalhar, ele vai fazer com que os dependentes deixem de auferir o benefício. Tá? Então, que interessante, está na Lei 10.666, de 2003. Vou passar por aqui, porque ali não está passando. Qual é o valor do benefício? O benefício é pago no valor de 100% da aposentadoria, né, que ele teria, ou daquela que ele teria direito se tivesse aposentado por invalidez. Então, é calculado com base numa aposentadoria por invalidez. Tá? Aqui, tratando-se de segurado especial, se o segurado estiver recluso, ele for segurado especial, o valor é pago, né, em um salário mínimo. O valor é esse. O cálculo está previsto lá no artigo 29 e 80 da Lei de Benefícios, porque vai espelhar as mesmas regras do auxílio reclusão, né, do que é lá para pensão por morte. Documentos, declaração carcerária, né, para fins, então, do menor preso, né, recolhido em estabelecimento educacional ou congênere, ou sob custódia da vara da infância ou juventude, a comprovação vai ser feita por meio de certidão do despacho de internação e documento que ateste o efetivo recolhimento ao órgão subordinado ao juiz da infância e juventude. Tá? Então, o menor vai ser por meio dessa certidão expedida pelo próprio juiz. E a partir de quando é devido esse benefício? O benefício ele é recebido a partir da data do recolhimento do segurado à prisão, quando ele for requerido até 90 dias da prisão. Então, se requereu até 90 dias da data da prisão. Se requereu após esse prazo de 90 dias, vai ser da data de entrada do requerimento. Então, nós temos essas duas bases aí. Tá? Aqui, com relação ao cônjuge, se ele não atingir os dois critérios, que seria o tempo mínimo de casamento ou união, que são 2 anos, ou também, né, é um ou outro, qualquer um dos dois, não tiver 18 contribuições vertidas para o sistema, ele não vai fazer jus ao benefício, né? Só vai ter aí 4 meses de lambuja. Então, ele vai receber o benefício por 4 meses e o benefício é cessado. Esse critério só vale para o cônjuge ou companheiro. Né? Então, benefício tem tempo certo para acabar quando não preenche aqueles 2 requisitos. Só que nós temos também um requisito de duração para o cônjuge ou companheiro. Então, além desse critério, de preencher esses 2 critérios, depois de preenchidos os 2, ele vai fazer jus ao benefício, mas por tempo determinado. Ou seja, vai depender o quê? Da expectativa de vida. Então, atualmente, a expectativa de vida foi lançada uma tabela com relação à idade, já de acordo com a expectativa de vida atual. Mas essa tabela ela pode sofrer alteração. Então, de 3 em 3 anos, havendo o aumento de 1 ponto na expectativa de vida, aumenta-se também a idade aqui do cônjuge ou companheiro. Então, nós vamos observar que, dependendo da idade, vai fazer jus ao benefício a um certo tempo. Então, menos de 21 anos, o benefício vai ser concedido por apenas 3 anos. Deu 3 anos, cessa o benefício. Entre 21 e 26 anos, 6 anos será a duração do benefício. Entre 27 e 29 anos, 10 anos de recebimento. Entre 30 e 40 anos, são 15 anos. E entre 41 e 43 anos, receberá por 20 anos o benefício. Então, como era o benefício antes? Ele era, né,
durava enquanto o segurado estivesse recluso. E se ficasse recluso por muito tempo, né, ele também teria o quê? Sua vitalicidade, né, até que cessasse os requisitos. Então, a partir dos 44 anos, seria vitalício. Agora, o que a gente tem que observar? Na verdade, essa tabela ela foi feita para quem? Para a pensão por morte, mas ela também vai espelhar aqui para o auxílio reclusão. Se o segurado recluso ele falecer durante a prisão, o que vai acontecer? Aquele auxílio reclusão ele é automaticamente convertido em pensão por morte. Tá? Agora, a duração do benefício aqui para o cônjuge tem data determinada. Então, muito embora o segurado fique por mais tempo preso, né? E aí seria o marco só quando ele saísse, antigamente, né? Cessaria para o cônjuge. Aqui não. Aqui o tempo de duração do benefício é certo, de acordo, então, com a idade do dependente, ou da dependente, cônjuge ou companheira. Então, olha só, acarreta a suspensão do pagamento, a não apresentação da certidão prisional, então, só suspende. Juntou lá a certidão nova, atualizou a certidão, volta a pagar. Tá? Fuga do segurado também, cessa o benefício e só vai restabelecer quando houver a recaptura. Havendo a recaptura, vai se observar se ele tem qualidade de segurado para conceder o benefício. Se perdeu a qualidade de segurado, não faz jus. Se deixar a prisão por livramento condicional também, o benefício é cessado. E como é que extingue, né, ou cessa o pagamento, então, do benefício? Com a extinção da cota individual, ou seja, o menor de 21 anos completou 21 anos, cessa o benefício. O filho ou irmão inválido cessou a invalidez, também cessa a duração do benefício, se extingue. Na data da soltura do segurado também, então foi solto, ok. Pelo óbito do segurado, se ele falecer durante a prisão, converte-se em pensão por morte. Ou pela ocorrência da situação que acarrete a perda da qualidade de segurado. Então, nós vimos, cessa a invalidez, cessa a menoridade, né? Atingiu a maioridade, 21 anos. Ou para o cônjuge, deu o prazo de duração, também extingue-se a cota relativa ao benefício. Aqui também, pelo levantamento da interdição, né? No caso do filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental. E assim que o segurado é solto, o que o dependente tem que fazer? Ele tem que informar o INSS, por meio do alvará de soltura, que aquele segurado está em liberdade. Até por conta do quê? Do não pagamento de forma indevida para o dependente. Porque se ele está solto, não tem o quê? Mas por que a existência do benefício? Aqui, todos os dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições, então o benefício ele vai ser distribuído de forma igualmente, cada dependente vai ter a sua cota, e ele vai ser o quê? Habilitado, então, né, de forma que todos, então, recebam benefício em partes iguais. Tá? Esse é o benefício de auxílio reclusão. É óbvio que tem muito mais discussão a respeito do tema. É um tema até intrigante. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, dá uma olhadinha lá no meu site, tem uma matéria sobre isso, tem um julgado, principalmente no que tange aqui, né, o artigo, fala justamente desse RESP 147564, que flexibiliza a renda. E aqui a gente tem também lá um julgado do TR, da turma recursal da TR aqui de São Paulo, também flexibilizando essa condição, justamente em parâmetro a esse julgado do STJ. Então, vai lá no meu site, glauciacordeiro.com.br, tem outras matérias lá bacanas também. Então, se você gostou, curta, compartilhe, para que mais pessoas aí possam acessar esse vídeo.
E não se esqueça, é claro, de acessar lá o meu site, que tem várias matérias bem bacanas. Essa do auxílio reclusão está lá para vocês, tá bom? Então, agradeço aí a sua presença e eu conto você, porque tem mais aula de nivelamento. Tchau, tchau.